Bora falar do terceiro episódio de House of the Dragon, que se chama O Segundo de Seu Nome. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar do terceiro episódio de House of the Dragon. Então, né, não preciso nem avisar mais, mas tem spoilers aqui deste terceiro episódio. Se você ainda não assistiu, vai lá no HBO Max, assiste e depois volta pra cá. Também quero lembrar vocês pra se inscreverem no nosso canal e darem uma olhadinha nas outras redes sociais, porque nesta semana, terça ou quarta-feira, vai ter vídeo explicando a abertura de House of the Dragon, né? Porque assim como a abertura de Game of Thrones, ela conta uma história. A abertura aqui de House of the Dragon, ela mostra o caminho de sangue que os Targaryen fazem desde a perdição de Valyria até a chegada deles em Westeros. Então a gente vai falar sobre isso em um outro vídeo. Mas agora é pra gente comentar deste episódio, então bora! Bom, começando aqui com a passagem de tempo, agora a gente tem aí 2 anos passados, isso daí já bem definidinho. Na verdade deve ter passado uns 3 anos, porque no episódio anterior a Alicent vai casar com o Viserys, e nessa o filho dela já tem 2 anos, então até ela ficar grávida e tudo mais, devem ter passado uns 3 anos de um episódio pro outro. O episódio começa de um jeito sensacional, a gente tava com saudade de ver os dragões em ação, e a gente já vê o Caraxes botando fogo em todo mundo ali naquela batalha da Triarquia. E uma coisa que eu achei muito foda já nessa cena é a forma como o Daemon controla o seu dragão, né? As pessoas ali, os inimigos da coroa tentam atacar, né? Jogar flechas no Daemon, porque o dragão, aquelas flechas não serviriam de nada contra o Caraxes. E aquelas pessoas também sabiam disso, então eles miram no Daemon. Só que o Daemon usa ali o controle dele, as rédeas ali do Caraxes, pro Caraxes levantar a asa e proteger o Daemon ali. Isso não dá certo, né? A gente vê a batalha, é muito boa. A chegada do Daemon é muito foda, uma das coisas mais fodas desse universo de House of the Dragon até agora. Ele chega gritando ali pelo Engorda Caranguejo, chamando e desafiando o Engorda Caranguejo, porque seriam ali os 2 generais, os 2 líderes de cada lado ali, que deveriam sim se enfrentar para ver quem vence essa guerra. Aí a gente depois percebe que não deu certo, que eles estão lá há muito tempo, já há 3 anos dessa guerra aí, e mesmo com o Caraxes a situação não foi resolvida. Depois a gente já passa pro lado da coroa e vamos voltar nessa guerra depois, porque teve uma coisa que eu não gostei, e eu acredito que muitos de vocês também não gostaram de uma decisão que rolou nesse episódio. A gente vem pro lado da coroa e é muito interessante ver como a situação do reino mudou. A Rhaenyra tá completamente desacreditada agora que ela tem um irmão homem, né? Meio irmão, mas irmão homem. E o reino todo pressionando o Viserys para que o Aegon seja nomeado como herdeiro, para que a Rhaenyra seja descartada dessa situação, e o Viserys ali a todo tempo mantendo a sua opinião forte. Ele não quer parecer fraco, ele mesmo tem dúvidas, mas ele não quer demonstrar isso pro reino. Então ele fala, eu não tomei essa decisão por capricho. A Rhaenyra, ela vai ser a rainha sim, porque ela é minha herdeira e pronto. Então a gente vê todo o reino botando essa pressão nele. Então o Otto tá colocando pressão nele, os Lannister colocam pressão nele, já é bem legal que a gente viu os gêmeos Lannister aqui, e o Viserys ele tá meio perdido. Uma outra coisa que eu tenho que falar aqui é que a Alicent, coitada, nos primeiros vídeos aqui eu falei muito mal dela, mas aqui a gente vê que ela é muito influenciada pelo pai dela, o Otto, que é a verdadeira grande cobra, mas ela até esse momento ela tá tentando, ela deu uma facada na melhor amiga dela, claro, quando ela aceita se casar com o Viserys. Só que, mano, todo o tempo ali ela tá tentando voltar essa amizade, que a Rhaenyra não deixa mais, né? A Rhaenyra também sentiu um golpe pesadíssimo. Mas a Alicent tá lá, ela não teve o filho dela pensando que ele seria herdeiro. Ela tenta resistir a esse pensamento toda hora, só que o Otto vai lá e coloca essa ideia na cabeça dela. Então o reino inteiro conspirando pra isso, menos o Sr. Strong, o mestre da moeda do Viserys, do conselho do Viserys. A gente vê que desde o começo ele é a pessoa que dá os conselhos mais puros ao rei Viserys, né? Então, no momento que o Viserys chegou pra falar da Lena Velaryon, ele fala, você tem que se casar com ela, é melhor. E aqui de novo, né? Ele se aproxima do Viserys enquanto tá todo mundo ali chegando perto do Viserys, falando que quer casar com a Rhaenyra, falando que o Aegon tem que ser rei, e o Viserys não aguenta mais ouvir essas coisas. E o Strong, ele chega e fala, eu acho que a Rhaenyra tinha que casar com o Laenor Velaryon, daria mais força para ela, para que o reino começasse a aceitar melhor a Rhaenyra ali como a herdeira de fato. E a gente percebe que ele é realmente o melhor dos conselheiros ali do rei, pelo menos aquele que realmente aconselha sem interesse nenhum de fundo, né? E aí a gente continua o episódio com toda essa tensão e com uma profecia, né? A profecia ali, o sinal do cervo branco. O cervo branco é a indicativo aí de um rei, ele é o rei daquela mata ali.
E quando ele aparece para alguém que está destinado a ser rei. Então, os membros ali da caçada do Viserys acharam esse cervo, estavam procurando ele pro Viserys matá-lo e não encontram. E aí depois, no final do episódio, a gente vê que quem encontra esse cervo branco é a Rhaenyra. Ela não mata esse animal majestoso que se coloca na frente dela só como um sinal de que ela sim é quem irá se sentar no trono de ferro. Ela sim é que deve ser a rainha herdeira. E essa cena é maravilhosa, né? Toda a situação dela com o Criston Cole é muito legal, já vamos falar mais disso. Mas falando dessa cena especificamente, é uma coisa linda. A forma como ela e o cervo se entendem ali, o sorriso que ela abre, o Criston prepara pra matar o cervo e ela não. E o cervo só meio que fica ali pra ela, é o sinal, ó, é pra você, tá? Você que é a foda, você que vai sentar no trono. Ele vai e sai. Agora tem um momento, antes da gente falar do Criston e da Rhaenyra aqui, que eu achei muito interessante, que é um baita de um conselho, se a gente for parar pra pensar aqui, do Sr. Otto Hightower. Ele tem lá seus interesses, e neste momento ele manteve os interesses, mas de um jeito que seria bom pra todo mundo. Ele sugere ao rei Viserys que case Rhaenyra com Aegon Targaryen. E isso, isso resolveria todos os problemas que a gente vai ver pela frente. Se ele casa o Aegon e a Rhaenyra, eles unificariam todas essas tretas, unificariam os dois lados da família, a filha da Aemma e a família ali do lado da Alicent. Então eles pegariam o que no futuro serão os negros e os verdes e colocariam juntos em uma situação só. Então os filhos da Rhaenyra seriam os filhos do Aegon, eles reinariam juntos do mesmo jeito que o Jaehaerys e a Alysanne reinaram, e isso resolveria todos os problemas do reino. Só que o Viserys não aceita, a Rhaenyra provavelmente seria relutante em aceitar, mas seria uma ótima ideia, e aí vida que segue. O Viserys também já tava bebaço naquela altura ali. E porra, se você espera ali uns 10 aninhos pra Rhaenyra casar com o irmão dela, uma coisa que os Targaryen sempre fizeram aí, não é aberração nenhuma se tratando desta família, né? Isso resolveria todos os problemas e a gente não teria uma série, né? Se esse casamento acontecesse, a série já acabaria nesse momento, porque não teria nenhuma briga pela coroa. E sim, Aegon, esse jovem Aegon é que terá essa briga pela coroa. E a gente vê de novo o Viserys falando de uma profecia, de que ele viu um filho homem usando a coroa do conquistador, o conquistador Aegon I, né? Por isso que o episódio chama o segundo de seu nome, porque o Aegon, filho da Alicent, é o segundo Aegon Targaryen que pisa em Westeros aí, com essa chance de se sentar no trono de ferro. E agora voltando pro Criston, é muito bom, né? A forma que a Rhaenyra ela fica lá se sentindo rejeitada muito mal, e o Sr. Criston vai atrás dela, ele consegue chegar e eles passam o dia inteiro ali juntos, e ele fala, né? A maior honra que a história da minha família, que meu nome já teve, né? Que o nome Cole já teve, foi graças a você, né? Tudo que eu tenho eu devo a você, minha princesa. E aí ela pergunta lá se o Criston acha que o reino vai aceitá-lo, e ele fala, eles têm que aceitar, né? Porque ela foi declarada a herdeira pelo rei Viserys, e o Viserys segue querendo afirmar isso, né? E aí no momento lá que ela tem a caçada dela, ela caça um javali muito melhor do que o rei, né? Porque o rei teve todo mundo segurando o cervo lá, ele teve que dar 2 golpes, ela não. O Sir Criston Cole, claro, deu o primeiro golpe ali no javali, só que ela matou o bichão e levou a prenda pra casa. E essa situação, essa cena é muito, muito boa, né? Ela matou um javali, lembrando que javali foi quem matou o rei Robert em Game of Thrones, só que ele tava bebaço, a Cersei dopou o cara pra ele se fuder. Então, é outra história, mas ela matou um javali. E a cena dela chegando no campo ali, onde estão todos os lords acampados, onde tá rolando tudo, com o javali, cheia de sangue, e a cara das pessoas olhando pra ela, aquilo é sensacional. Todo mundo meio admirando ela, tem uns caras ali que estão fazendo um peixe, um coelho, sei lá, os caras ficam, mano, apaixonados na Rhaenyra, todo mundo olhando ela chegando cheia de sangue, o cavalo dela trazendo ali o javali que ela matou, e aí, de novo, é ela conquistando o respeito do reino, né? Ela se mostrando como uma guerreira, como uma mulher forte aí, que pode sim sentar no trono de ferro. Aí a gente tem uma situação rápida ali dela com um dos Lannister gêmeos ali, né? O Lorde de Castle Rock, e ela recusa ir para Lannisport, ela recusa esse casamento e ela mostra que não quer casamento nenhum. Antes da gente passar para a luta de novo da triarquia, vamos falar do finalzinho da conversa que ela tem com o Viserys, né? Que aí ele ouve a Alicent, que de novo tá tentando fazer com que ele e a Rhaenyra se deem bem, com que as coisas saiam da forma correta. Ela convence o rei a mandar ajuda pro Daemon. Então a Alicent, ela tá ainda sendo muito legal aqui nesse momento, só que a gente já viu que o Otto tem forte influência na filha dele, ele vai conseguir o que ele quer, né? Então ela é muito influenciável pelo pai, se ela não fosse, do jeito que ela é agora, pelas ideias dela, tudo também ficaria em paz, provavelmente porque ela não quer que o filho dela roube o trono da Rhaenyra.
Nesse momento, o Rei Viserys conversando com a Rhaenyra também tem uma conversa muito, muito interessante aqui, que ele fala pra ela, ó, você precisa casar porque os reis fazem isso, então você tem que fortalecer a sua candidatura ao trono de ferro, você tem que deixar ela mais forte, então você tem que casar com um lorde forte. E ela já abre um sorriso, ela vê que o casamento é necessário, não pra ela vazar dali, ela vê que o Viserys realmente confia que ela vai ser a rainha, né, que ele teve dúvida, ele confessa pra ela que teve dúvida, que foi no momento que ele tava bêbado ali na fogueira, mas que ela vai ser a rainha, ele jurou isso pelo nome da Aemma, né, da mãe dela, que foi o grande amor do Viserys ali. Então ele mantém essa decisão dele e ele deve reforçar isso pro reino no futuro. E ela gosta da ideia, agora ela sai pra pensar em um marido. As melhores possibilidades aí, pensando agora no trono, seriam sim, o irmão dela, Aegon, que vai crescer, né, então ela teria que esperar uns 10, 11 anos aí, mas ele vai crescer. O Laenor Velaryon, que é a sugestão do Strong, que ele realmente é um baita de um conselheiro. O Viserys tinha que ter ouvido ele, porque metade dos problemas do reino não aconteceriam. E ele já tá bem grande, já tá montando um dragão, a gente vai falar disso daqui a pouco também. A terceira possibilidade é o tio dela, o Daemon Targaryen, claro, né, o Daemon também é uma das possibilidades aí pra Rhaenyra casar. Então um desses três seriam as decisões mais corretas pra ela, justamente para ela fortalecer o nome dela nessa busca pelo trono de ferro. Aí a gente já vai pra Guerra da Triarquia. O Daemon e o Corlys Velaryon estão perdendo a guerra há 3 anos. O Engorda Caranguejo, um baita nome por sinal, ele conseguiu uma forma de lidar com os dragões. Então eles se escondem naquela caverna e a luta continua assim. Então os dragões não têm mais muita utilidade. E a gente fala os dragões porque nós vemos aqui que tem mais de um, né? E aí eles usam essa manobra aí de usar uma isca, né? Para que as pessoas saiam da caverna. E essa cena é muito foda. O Daemon não faria isso, mas como ele é muito orgulhoso, quando ele vê que o Viserys está com dozinha dele, ele vai lá. Nós tivemos finalmente a primeira batalha de House of the Dragon, né? A gente tava com saudade naquela batalha dos bastardos. De uma coisa bem legal também dessa treta é toda a situação do Daemon como isca, né? Ele entregando ali a sua espada de aço valeriano, a espada que foi empunhada pela Visenya, né? Uma das mulheres de Aegon o Conquistador, a Dark Sister, e toda a cena dele correndo, matando gente no caminho, que mostra como ele é um baita de um guerreiro, tomando flecha e continuando. É muito foda, e me lembrou o Jon Snow na Batalha dos Bastardos, isso porque, né, o Jon, com toda aquela profecia dele ser o príncipe que foi prometido e tudo mais, ele estava destinado a não morrer naquela batalha, né? Então as flechas não acertariam ele, e diversas vezes as flechas vão pra ele e não acertam. E o Daemon, ele consegue também passar muito tempo, correr muito longe, até que a primeira flecha acerte ele, né? O Daemon, ele não faz parte de profecia nenhuma, então ele foi acertado, mas ele demorou muito pra ser acertado. Então esse momento dele escapando das flechas me lembrou muito o que aconteceu com o Jon Snow lá. No caso do Jon era por conta da profecia, ele não morreria naquela batalha. No caso do Daemon foi uma coisa parecida, ele tinha que chegar ali onde ele chegou, tinha que dar tudo certo, mas foi bem legal ver este momento, ver ele matando essas pessoas aí. Só que, mano, ainda assim faltou ele matar o Engorda Caranguejo. Foi essa cena que me desagradou muito, porque não mostrou a luta do Daemon contra o Engorda Caranguejo. Eu queria muito ver isso. A gente vê a situação que o Daemon saiu todo cheio de sangue, ele cortou o cara no meio, tava carregando aqui o dorso do cara só, com a cabeça lá. E, mano, é uma cena que tem que mostrar, porra. A gente tá aqui pra ver essas tretas também. É legal a treta política? É claro que é legal. Mas a gente tá aqui também pra ver esse tipo de porradaria. Então eu queria ter visto essa luta e não pudemos ver. Então isso daí não foi legal. Agora uma outra coisa aqui, um lado legal, é que a gente vê o Laenor Velaryon já como ele é um bom guerreiro. Ele é bom em estratégia, ele também não afina ali pro tio dele. E ele é um montador de dragão, né? Ele é filho da Rhaenys Targaryen, então ele tem sangue Targaryen. Não é só porque ele é um Velaryon que veio da Valíria que ele consegue. Esse dragão do Laenor que a gente viu, um dragão maravilhoso, brancão, é o Fumarésia, né? Um dos dragões aí da dança, que terá sim papel importante. Ele tem inclusive uma luta com outro dragão na história dos livros aí, que é descrita como uma das mais belas de todas. É uma dança mesmo, né? São dragões lutando de forma tão majestosa, a gente falou até disso no vídeo falando de todos os dragões, o vídeo que tá linkadinho aqui em cima. E o Laenor Velaryon e o Fumarés, eles já chegam aí botando fogo em todo mundo e mostrando quem é que manda na parada. E aí depois a gente tem a conclusão dessa guerra da forma que eu não gostei, mas foi muito legal ver todo o traje, todo o tamanho de uma produção de House of the Dragon, de que vem lá de Game of Thrones, e foi bom ver essa situação resolvida, porque no próximo episódio nós teremos muitos conflitos pela coroa. Agora sim a coisa vai se concentrar mais na dança dos dragões. O conflito externo já foi resolvido, e agora a gente tem que resolver essa situação, e a gente vê as pessoas já definindo os 3 candidatos ao Trono de Ferro. No final do episódio, no vídeo do próximo episódio, eles mostram quem será o príncipe Aegon de apenas 3 anos, então já vai passar mais um ano,
de um episódio pro outro, a rainha Rhaenyra ou o irmão do rei, né, o príncipe Daemon Targaryen. Ninguém quer o Daemon ali, as pessoas elas têm muita essa relutância pelo radicalismo do Daemon, pela personalidade dele, e ninguém quer ele ali. A Rhaenyra é mulher, e o Otto até fala, né, não adianta, nem se ela fosse o rei Jaehaerys reencarnado ali, as pessoas apoiariam. E ele cita o Jaehaerys porque o Jaehaerys teve o reino mais longo de todos e o mais pacífico. Uma outra coisa também é que o Lord Strong, ele cita também o Jaehaerys, né? Ele fala, rei Jaehaerys reinou por muito tempo, mas os filhos dele eram problemáticos, e isso é verdade, tá? O Jaehaerys, ele tinha problemas internos muito maiores do que os problemas com o reino. O reino dele era completamente pacífico, ele sabia resolver muito qualquer conflito, mas internamente não, e a gente pode falar disso também em outro vídeo. E falando do Engorda Caranguejo, uma curiosidade para encerrar esse vídeo é que a máscara dele é a mesma máscara dos filhos da Arpia lá de Game of Thrones, aqueles revoltosos também de Essos que tentaram assassinar Daenerys e tudo mais. A produção de House of the Dragon aproveitou essas máscaras, deu uma customizada nela, deixou ela bem mais bereza ali, toda quebrada e tudo mais, mas é o mesmo item que usaram em Game of Thrones, reutilizaram aqui em House of the Dragon para fazer a máscara do Engorda Caranguejo, que ficou com um visual absurdo, um nome de vilão foda, um visual absurdo, e a luta dele com o Daemon simplesmente não é mostrada. Isso eu ainda não entendo, isso não entra na minha cabeça, mas a série continua maravilhosa com esse pequeno detalhe que eu não gostei de verdade, eu queria muito ter visto essa treta. Desse episódio basicamente é isso, né? A gente vai falar mais no podcast que sai às quartas-feiras. O podcast já tem um nome, né? O nosso quadro exclusivo de Game of Thrones, do universo de Game of Thrones de House of the Dragon, se chama Falar Morgulhos. Então vocês procurem, também tá linkadinho aqui embaixo no Spotify, no seu agregador de áudio favorito, porque já tem 2 episódios lá e o terceiro sai quarta-feira, então às quartas tem podcast de House of the Dragon também. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.